tem perseguições internas e perseguições externas. Então a igreja foi perseguida, a igreja foi perseguida internamente e perseguida externamente. Como é que foram as perseguições internas? Judeus convertidos ficam chocados com a conversão dos gentios e começam a pressionar, exigindo a circuncisão e a guarda da lei. Olha como é que começa a mistura. Então é briga interna. Mas eu sou judeu, convertido. Agora esse sujeitinho está vindo e tal, e ele tem que enquadrar no meu esquema. Ele tem que respeitar a lei como eu respeito, ele tem que fazer meus rituais como eu faço, ele tem que seguir as minhas tradições como eu sigo, senão eu vou isolá-lo, senão eu vou considerá-lo estranho. Perseguição interna. Então, tradições como o judeu tinha que fazer a circuncisão, então eles queriam impor esse objetivo. Então começam as perseguições internas e a forma da guarda da lei. As tradições, os usos e costumes do povo judeu, o judeu se convertia, então o judeu se convertia e ficava no meio termo. Ele ainda trazia todo o seu arcabouço de tradições, e queria que aquele arcabouço de tradições fossem perpetuados do gentio, que não tinha nada daquilo antes, mas que vinha se converter e com coração puro, e eles começaram a querer enfiar aquela barca e punhado de coisas que não eram nada daquilo. Isso é a gênese de muita confusão que existiu internamente, para chegar depois a ter que os próprios líderes ter que sentar e fazer concílios, descobrir, discutir e criar concluir sobre aquele assunto e designar, estabelecer ali um conhecimento e uma conclusão do que era certo e o que era errado. Aí mais uma imagem. Para resistir à forte pressão judaica e suas ideias legalistas, homens cheios do Espírito Santo, usados por Deus, é claro, já dentro da história bíblica assim, realizaram no ano de 50 o primeiro concílio ou assembleia de Jerusalém. O que é concílio? Nós estamos falando de conciliar, conciliação. Então tinha desavenças, né? Aí a gente vai na justiça e vai fazer uma conciliação, né? Tem uma demanda, tem um ponto de vista A, um ponto de vista B, você vai fazer uma conciliação. Aí alguém que entende do assunto, no caso ali dos homens cheios do Espírito Santo, né, os já usados por Deus, eles analisavam alguns assuntos e tinham que estabelecer o que eles achavam certo sobre aquilo. Então foi feito o primeiro concílio, uma assembleia de Jerusalém. Foi decidido o quê? Não devemos perdoar aqueles que dentro dos gentios se convertem a Deus, mas escrever que se abstêm das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, como ele diz, olha, reuniram aqui, vamos dizer o seguinte, não devemos perdoar a turma não. Deixa eles aí, mas vão já se converter a Deus, mas vamos escrever que eles têm que se abster das contaminações dos ídolos, como das relações sexuais ilícitas, de carne de animais sufocados e do sangue. Então, Moacir estabeleceu isso, mas o Jarina publicou. É assim que a gente está entendendo esse assunto polêmico agora entre o judeu prometido e entre os gentios prometidos. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, o que está falando? Já tem espaço bom, tem espaço bom, não mistura as coisas não. Deixa a turma aí. Sim. Olha, alguém convertido ao Senhor não é necessário que ele siga a lei. Então, o fato pesado para uma parada que os judeus têm. Ele tem que seguir o que ele ensinou, né? Os exemplos todos e tal, e essas regras aí foram colocadas. Aí vem a seguinte questão. O que eu vejo no Novo Testamento, Paulo, falando de ajudar os irmãos, etc., com relação a dinheiro. A gente tem que ofertar segundo as necessidades, então que pode se tocar no
começa a acontecer? Começa a acontecer um pequeno racha entre eles, porque um queria impor seus usos e tradições, e o outro estava chegando e estava olhando, não, mas se fosse para ser judeu, eu estava me convertendo ao judaísmo, e não estava me convertendo ao que estamos falando agora da Boa Nova, do amor de Cristo. Então, todas essas coisas que estão da lei, e que a lei não foi revogada, e Cristo fala, não tem para revogar a lei, no momento que ele deixou de falar isso, né? Então, todas essas coisas, como uma história está se formando, e o conhecimento está se solidificando, tudo isso seriam coisas que deveriam ser elucidadas e esclarecidas e ensinadas para o gentil que elas estão tendo, a partir do momento em que o mundo ia se consolidando e o conhecimento ia se espalhando. Então essas coisas iam sendo trazidas e elucidadas no mundo, como diz foi elucidado, como várias outras coisas, se tinha que cumprir lei ou não, se Jesus aboliu a lei na lei, olha só, isso aqui acabou, entendeu? Então esses são assuntos que tudo na vida que vai ser um posto existencial, elas iam sendo trazidos e a liderança que ia se formando, ela ia trazendo aquilo do dia a dia, elucidando e transformando em conhecimento do grupo. Então, nos momentos certos da construção do conhecimento, da construção do que o Novo Testamento vai mostrando, isso vai se configurando, vai se tornando robusto, e esse conhecimento vai sendo absorvido, e o grupo vai amadurecendo, e aí sim, o que é lei, não tradições, não curso, isso vai se separando naturalmente, porque todos nós precisamos saber. Lembrando que Jesus é Deus. Se Ele é Deus, Ele fez 10 mandamentos, Ele fez toda a Bíblia, quer dizer, o Antigo Testamento, nós não lemos o Antigo Testamento para de cumprir, não. É lógico que a gente vai ver que, no decorrer do tempo, por causa de Jesus e por aquilo que Ele veio trazer por nós entendemos com mais clara evidência que não tem a necessidade de viver, porque ninguém consegue fazer cumprir a lei. Nós não conseguimos. Se for uma lei, nós estamos tudo errado. Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que Jesus é Deus. Então, se fosse assim, a gente já a gente também teria evoluído das fundamentos. Nosso horário está acima da hora, gente. Então, nós vamos aprofundar mais nisso. Mas eu tenho que ficar com a sua cabeça o seguinte: como todo conhecimento, antes do novo, e eles chegavam sem ter outro conhecimento, eles chegavam com gentil. Então, por isso que os conselhos, as assembleias, várias outras aconteceram para pegar situações que eram divergentes e que pudessem ser estudadas e traduzidas para aquelas pessoas que tinham conhecimento maior, para que eles pudessem trazer aquele domínio e conhecimento daquela igreja que estava se estabelecendo. Hoje nós temos isso muito claro, né? Mas naquela época eles não tinham. Então tinha que cumprir a lei ou não? Tinha que fazer circuncisão ou não? Pedro achava que o Espírito tinha que ter todo na cabeça. Alguém que andou com Cristo. O próprio Pedro colou sem momento. Pedro teve que chamar desculpa até que a ficha caia, porque nós vamos pegar o Evangelho, vamos pegar só por Deus, não é isso? Vamos pegar só por Deus. Aí por que Paulo é comissionado? Olha a mensagem que eu te dando aí. Ele foi preparado para livrar os gentios. Por isso que Paulo foi o apóstolo preparado para os gentios. Está claro isso aqui? Então tá. Mas, gente, está no nosso horário. Foi legal, deu para ter uma conhecimento legal. Se ela tem alguma coisa aí para fazer, vamos orar.